Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente nesse canal. Se você já é inscrito, por favor, se você gostar desse vídeo, deixe seu like e deixe o seu comentário abaixo. Se você ainda não é inscrito, ative o sininho para você receber notificações, certo? Isso é importante não só para divulgar o meu canal, para o engajamento do canal, mas também, obviamente, é importante para manter vocês notificados, para quando eu lançar um vídeo novo, vocês já ficarem sabendo que eu lancei vídeo novo, certo? Pois bem, então meus amigos, hoje eu quero conversar sobre uma matéria interessante do dia 7 de novembro, de alguns dias atrás, tá? Do Olhar Digital, que fala sobre ciência e espaço, que fala sobre algumas auroras rosadas extremamente raras que apareceram após rachadura no campo magnético da Terra. Olha que assunto interessante e sugestivo, tá? E lança luz a algumas questões que eu já trouxe aqui no canal, certo? Bom, uma tempestade solar de classe G1 provocou uma rachadura no campo magnético da Terra, gerando auroras cor-de-rosa, né? Segundo aqui a matéria. Bom, a gente vai ler, vai dar uma lida e a gente vai ver em qual modelo de formato da Terra se encaixa mais esse evento aqui que aconteceu, descrito na matéria, né? E a gente vai ver em qual modelo de formato da Terra faz mais sentido e tem mais lógica, certo? Pois bem, então meus amigos, vamos lá. Uma explosão de auroras cor-de-rosa extremamente raras recentemente iluminou o céu noturno sobre a Noruega. Lembrando, a Noruega está no extremo norte praticamente da Terra, então ela está na parte norte, certo? Pois bem, então, depois que uma tempestade solar abriu uma rachadura no campo magnético da Terra. Pergunta, por que todas as tempestades solares têm a Terra como foco? Porque a gente sabe que no modelo heliocêntrico, né, no modelo que nós aprendemos, o Sol ele é basicamente o centro do universo. Então vai haver momentos que vai acontecer o que? Tempestades solares. Mas a pergunta é o seguinte, por que essas tempestades solares não atingem os outros planetas? Por que tem sempre a Terra como foco? Será que não é porque a Terra é o centro do universo? Não, imagina, imagina. Não, a Terra é um pálido ponto azul, certo? E incrivelmente, né? Ou seja, incrivelmente, sempre quando há uma tempestade solar, sempre tem a Terra como foco, sempre pega na Terra. Esquisito, não? Mas parece que é tudo coincidência, certo? Pois bem, então essa fenda permitiu que as partículas solares altamente energéticas penetrassem mais fundo na atmosfera do que o normal, desencadeando as luzes coloridas incomuns, né? Pois bem, de acordo com o site spaceweather.com, cientistas detectaram a rachadura no campo magnético da Terra depois que uma pequena tempestade solar de classe G1 atingiu o planeta. O impressionante fenômeno foi registrado na quinta-feira, né, dia 3, por um grupo liderado por Marcus Varik, que é um guia turístico de auroras boreais da agência de passeios norueguesa Greenlander. Segundo informado por Varik ao site Live Science, as luzes vibrantes cor-de-rosa surgiram por volta das 6 horas, pelo horário local, e duraram cerca de 2 minutos. Aí, o que acontece? Essas foram as auroras cor-de-rosa mais fortes que o cara viu em mais de uma década de turnês dedicadas, né? Disse esse rapaz, que é o guia. E diz também que foi uma experiência de humildade, né, da parte dele. Pois bem, auroras são formadas quando fluxos de partículas carregadas altamente energéticas, conhecidos como ventos solares, passam ao redor da magnetosfera. O campo magnético do planeta nos protege da radiação cósmica, mas o escudo é naturalmente mais fraco nos polos norte e sul, o que permite que o vento solar deslize pela atmosfera, geralmente entre 100 e 300 km acima da superfície da Terra, segundo a matéria aqui, certo? Então, o campo magnético ele nos protege de radiações perigosas oriundas do Sol, certo, meus amigos? Então, o que acontece? É inegável que essas radiações podem fazer mal para nós, seres humanos, para nossa pele, para o nosso corpo, para o nosso sistema imunológico, né? Essa radiação cósmica, que eu não tenho a menor dúvida que de fato existe, certo? E ela é bastante observável, tá entendendo? Por aparelhos específicos, certo? Que os cientistas usam. À medida que essas partículas solares passam pela atmosfera, elas superaquecem gases que então brilham de maneira vibrante no céu noturno. Normalmente, as auroras parecem verdes, porque os átomos de oxigênio, que são abundantes na parte da atmosfera, que
que o vento solar geralmente atinge, ou seja, acontece que emitem essa tonalidade quando são excitadas, certo? Então é muito comum que haja auroras boreais na parte norte e algumas vezes auroras astrais. O que é a aurora austral? Qual é a diferença de aurora astral para aurora boreal? Bom, na prática são a mesma coisa, são esses fenômenos luminosos oriundos de que acontece pela manifestação de tempestades solares que entram em contato com o campo magnético da Terra, superaquece alguns gases, e acontece esses fenômenos aí que a gente vê, luminosos. Só que na parte norte da Terra, como foi relatado aqui na matéria, na Noruega no caso, é muito mais frequente e muito mais explosivo, muito mais, como eu posso dizer, é muito mais intenso nessa região da Terra, na parte norte, do que na parte sul. Na prática são a mesma coisa, a diferença é o nome dado. A aurora boreal é o nome dado para as auroras que acontecem na parte norte da Terra, né, no caso o hemisfério norte, né? E a aurora astral, desculpa, são as auroras que acontecem na parte sul da Terra, no caso o hemisfério sul, né? Como eles dizem, certo? Até aí acho que todo mundo entendeu. Bom, como resultado, as auroras emitiram um brilho rosa neon, enquanto as partículas sobrecarregadas se esmagam principalmente em átomos de nitrogênio. A rachadura na magnetosfera da Terra também ajudou a gerar fortes auroras verdes durante toda a noite, disse esse rapaz aí, certo? Pois bem, então é impressionante, né? Se uma simples tempestade solar pode abrir uma rachadura num campo magnético, imagina uma coisa mais severa. Imagina quando acontecer a inversão do campo magnético, né? Imagina quando acontecerem coisas bem mais sérias do que apenas uma tempestade solar. E a pergunta anterior que eu tinha feito, né? Agora eu vou explicar mais ou menos, né, o que eu penso. Por que essas tempestades solares sempre têm a Terra como foco? No meu ponto de vista, Lucas, eu penso que é porque o Sol está acima da Terra. O Sol se move acima da Terra. O Sol traça o seu circuito sobre o círculo terrestre, né, sobre o plano terrestre, e não ao contrário. Não é a Terra em forma de esfera que gira em torno de um Sol gigantesco, e um Sol que está a 150 milhões de quilômetros, tá entendendo? Ou seja, esse modelo heliocêntrico ele não é compatível com a realidade. No meu ponto de vista, essas tempestades solares sempre têm a Terra como foco, porque justamente é a Terra que está no centro do universo e o Sol que está posicionado acima da Terra. É muito mais coerente e lógico pensar isso baseando-se em um modelo plano. Para ficar mais didático o entendimento, vou mostrar aqui para vocês uma imagem. Bom, vamos pegar essa imagem aqui, ó. Vamos supor a Terra é um plano estacionário vista de cima. Então, se a gente sabe que as auroras boreais acontecem muito mais frequentemente do que as aurora astral, que acontece no sul, e bem menos intenso do que as auroras boreais no norte, faz mais sentido. Ou seja, o campo magnético, então, podemos dizer que há uma rachadura no campo magnético, e o campo magnético, ele pode apresentar anomalias. Claro, a gente sabe que tem a anomalia magnética do Atlântico Sul, já falei várias vezes aqui no canal, mas faz sentido também as auroras acontecerem na parte norte com mais frequência, porque o norte está localizado no centro e o Sol, como ele traça o seu circuito sobre o círculo terrestre, quando é verão na parte norte, o Sol ele fica mais concentrado para a parte norte, tá entendendo? E quando é o contrário, verão no sul, o Sol ele traça o seu circuito sobre a parte sul, tá entendendo? Aí é verão no Brasil, na Austrália, no sul da África, tá entendendo? Nesse modelo de terra plana é mais coerente a gente analisar todas essas coisas, tá entendendo? Do que num modelo globular. Então a Terra sempre é o foco de todos os acontecimentos cósmicos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então você vê que é muito mais lógico analisar tudo isso em cima de um modelo plano estacionário do que nesse modelo heliocêntrico aqui, onde você vê claramente que a Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol. Claro, o Sol é gigantesco, mas esses ventos solares, essas tempestades solares sempre tem a Terra como foco. Nunca pega em outros planetas, é sempre na Terra. Tá entendendo? Todos os acontecimentos cósmicos que acontecem todos os acontecimentos que acontecem no céu, tá
Tá entendendo? Fenômenos celestes, fenômenos atmosféricos, sempre tem a Terra como foco. E isso, no meu ponto de vista, está ao fato de que a Terra realmente está no centro do universo, certo? Pois bem, meus amigos. Bom, eu penso que tudo isso está acontecendo por quê? Porque estamos perto de presenciar uma inversão do campo magnético. Não posso dizer exatamente quando vai acontecer, eu não sei, só o Criador sabe, mas esse evento está para acontecer em algum momento, e esses eventos aí estão impressionando uma parte da ciência. Bom, comente aí o que você pensa, se você concorda, se você discorda. A área de comentários está aberta sempre, justamente para isso, para mim saber a opinião de vocês. E é isso, muito obrigado a todos pela paciência, eu vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.